Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês o passo a passo desse lacinho para cabelo, vim atender a pedidos, tá? Eu fiz ele na cor chantilly e fiz ele aqui no caramelo, mas você pode fazer qualquer cor da sua preferência. É bem fácil de fazer, e esse ponto ele é lindíssimo, ó. Dá para usar até em vestuário, caminhos de mesa, muito lindo esse ponto. E fazendo duas carreirinhas, depois é apenas repetição. Você vai gostar muito dessa videoaula. Para essa videoaula, eu utilizei esse bico de pato aqui, que é para presilha. Era uma presilha que eu tinha em casa, eu tirei e fiz nesse lacinho. Esse outro aqui é a mesma coisa, esse aqui era da minha cliente, tá? Esse aqui é uma cliente que eu estou fazendo. Coloquei meia pérola, aqui eu coloquei 4, nesse aqui eu coloquei 3. Para esse lacinho, eu estou trabalhando com a linhame para amigurumi na cor caramelo da Têxtil Piratininga. A Tex é 516. Tesoura. E estou trabalhando com agulha 2,5 para fazer esse passo a passo aqui. Então, é um lacinho bem simples, bem fácil. Dependendo da espessura de fio que você utilizar, ele vai ficar com tamanhos diferentes. Você pode fazer ele maior, menor. E para ficar com esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui, tem uma técnica que eu vou explicar para vocês aqui. Se a gente for fazer ele do jeitinho que eu fui ensinar a primeira parte, fazer a segunda, vai dar errado. Não vai ficar os dois lados iguais. Então, eu vou ensinar você como fazer ele para ficar com as duas partes iguais, senão ele vai ficar um lado avesso, outro do direito, tá? É bem interessante o jeito de fazer essas duas pontas aqui do laço. Ele tem um segredinho para ficar desse jeitinho aqui, perfeito desse jeito, tá? Vou já explicar para vocês o tamanho que você vai fazer, ó. Para você que for fazer com fio, igual que eu estou trabalhando, com 4 motivos está excelente. Se você for trabalhar com motivos menor, né, com menos motivo, vai ficar um pouquinho mais delicado. Se você for fazer com fio 295 fininho, ele vai ficar muito pequenininho. Então, você vai definir o tamanho do seu lacinho por esse início de carreiras aqui. Você pode fazer com 3 motivos, você pode fazer com 4, como eu fiz, você pode fazer com 5. Esses detalhes aqui são múltiplos de 5, então, você fazendo múltiplos de 5, você vai chegar no tamanho que você quer para ficar a perfeição no seu lacinho, tá? Então, agora nós vamos para o nosso passo a passo. Espero que vocês gostem. Compartilha, deixa o seu like. E mais uma vez, obrigada por sempre estar aqui no canal. Para começar o nosso passo a passo, eu começo fazendo o nozinho inicial. Agora, eu vou fazer mais 4 correntinhas, ficando assim com 5. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 4 vezes 5, mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já tenho 3. 1, 2, 3, 4 e 5. Completei minhas 4 vezes 5 correntinhas. Agora, eu dou uma laçada no fio. Não vou contar essa correntinha que tá aqui na agulha, vou contar na de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na minha 5ª correntinha, vou fazer 4 pontos altos dentro da mesma corrente. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Laçada no fio. Conto 1, 2, 3, 4, venho na 5ª correntinha, faço um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. E 4 pontos altos. Laçada no fio novamente, não faço correntinha de separação.
Conto 1, 2, 3, 4, venho na quinta correntinha, faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 4 pontos altos. Laçada no fio, conto 1, 2, 3, 4, venho na quinta correntinha e vou trabalhar aqui os meus 5 pontos altos. Oh, perdão, os meus 4 pontos altos, tá? 3 e 4. Feitos os meus 4 bloquinhos de 4 pontos altos, aqui eu tenho, ó, essa correntinha que saiu junto aqui, tenho 1, 2, 3 correntinhas, né? Que dá aqui junto com o bloquinho. Então, aqui, ó, nós temos esse espacinho e as correntinhas. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vou dar uma laçada no fio sem fazer correntinha. Vou vir aqui no mesmo espaço, ó, e vou subir aqui um ponto alto. Esse ponto alto aqui não serve como um ponto alto aqui do lequinho, tá? Ele vai servir apenas para subir o próximo ponto agora. Então, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui dentro do espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui eu tenho aquelas correntinhas que eu fiz para subir. Venho na última, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Por isso que aqui eu preciso desse ponto alto aqui, ó. Ficamos com 5 aqui, mas se você abrir assim, você vai ver que tem esse espaço aqui de separação entre os 4 pontos altos e esse aqui, tá? Que ele serve apenas para finalizar a carreira, para ficar o ponto em cima do ponto, certo? Fiz o ponto baixo, agora eu faço 3 correntinhas. Novamente, eu viro o meu trabalho. Aqui eu tenho as 5 correntinhas, vou contar 1, 2, venho na terceira, introduzo a agulha dentro da corrente e trabalho 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Feitos meus 4 pontos altos, fiquei com um bloquinho. Agora, eu laço o fio, tenho as correntinhas da frente. Pulo 1, 2, venho na terceira, introduzo a agulha dentro da corrente, tá? E aqui eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. 3 e 4. Feitos meus 4 pontos altos, dou uma laçada no fio, vou na terceira correntinha da laçadinha da frente, faço 4 pontos altos dentro da mesma corrente. Completei os meus 4 pontos altos, agora eu vou para a próxima corrente. Pulo 1, 2, na terceira, 4 pontos altos. Fiz os meus 4 pontos altos, agora eu vou laçar o fio. Lembrando daquele ponto alto que a gente trabalhou aqui, ó. Eu falei que ele não faz parte desses 4, mas apenas para finalizar a nossa carreira. Agora, eu venho em cima dele, dentro da corrente, e faço um ponto alto. E fica assim, ó. Tá? Agora, nós vamos para a nossa nossa carreira já, quarta carreirinha. Vamos repetir essa argolinha aqui. A partir dessa segunda carreira que a gente trabalhou aqui, ó, de correntinhas, entramos na terceira.
Da terceira em diante, a gente só vai trabalhar agora a repetição. Vamos apenas repetir esses dois pontos aqui, ó, que é esse ponto e essas cordão de correntinha. Será apenas essas duas repetições. Então, vamos lá. Vou fazer as 5 correntinhas. Viro o meu trabalho, venho no espaço da corrente e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tem aquele ponto alto, venho no última correntinha, na cabecinha do ponto, faço um ponto baixo. Aqui eu já trabalhei dois motivos, ó, o primeiro de baixo e o segundo de cima. Então, aqui eu já tenho duas repetições. E de agora pra cima, você vai fazer o tamanho que você desejar o seu lacinho, fazendo apenas essa repetição. Vou fazer as 3 correntinhas, viro o meu trabalho, laçada no fio, venho na terceira correntinha, faço 4 pontos altos. Laçada no fio sem fazer correntinha, vou na terceira novamente, faço 4 pontos altos. E assim eu vou seguir até o final da minha carreira, fazendo esta sequência de repetição. E assim vai ficar o nosso lacinho. Vou completar 13 carreiras para o meu, para ficar num tamanho legal. Mas se você quiser menorzinho, que for infantil, você pode fazer, você vai fazendo, dobra ele no meio, vai medindo na cabeça. Você pode fazer maior, se você quiser um laço maior. Então, aqui na altura agora, você vai definir o tamanho que você vai querer que fique o seu laço depois de pronto, tá? Vou seguir o meu aqui até completar as minhas 13 carreiras. Olha só como que já ficou o meu. Ele fica desse jeito aqui, ó. Então, aqui, ó, pra ver se tá no tamanho que eu quero, eu vou dobrar assim, desse jeitinho aqui, e aqui eu já vejo se tá no tamanho desejado. Por isso que eu falei que se você for querer maior, basta você aumentar as suas carreiras, se você for fazer infantil, é só você diminuir, tá bom? E aqui eu completei as minhas carreiras, agora eu vou fazer o meu ponto alto aqui pra finalizar a minha carreira. Fiz os 4 pontos altos, agora eu faço aquele ponto alto para finalizar. E aqui eu terminei. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Depois eu vou voltar emendando, vou deixar uma sobra grande, que eu já até cortei aqui, vou deixar uma sobra grande de fio para voltar depois fechando com a agulha de crochê, tá? Aí agora aqui eu vou reservar esse pedaço, porque agora nós vamos fazer a segunda parte. Para a segunda parte, vamos fazer o nozinho inicial. Aqui eu já fiquei com a minha primeira correntinha. Agora, eu vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o mesmo total de correntes que eu fiz para o primeiro. Aqui eu fiquei com 4 bloquinhos de pontos altos, aqui também eu vou precisar ficar com 4. Se você estiver fazendo com 5, você aqui também vai fazer com 5. Se estiver fazendo com 3 no infantil, você vai precisar fazer com 3 também. Então, vai ser quase a mesma repetição, vamos mudar pouquinha coisa, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laçada no fio. Conto 1, 2, 3, 4, venho na quinta correntinha, faço os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Laçada no fio, conto 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha,
faço mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Laçada no fio, conto 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na quinta, repito os meus 4 pontos altos. Aqui eu já estou completando o meu terceiro bloquinho de 4 pontos altos. Laçada no fio, conto 1, 2, 3, 4, venho na minha quinta e última correntinha. Vou fazer aqui os meus 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Laçada no fio, venho no mesmo espaço e levanto aquele ponto alto para usar ele quando for finalizar a carreira. Lembrando, ele não serve como quinto ponto alto aqui, tá? Apenas para subir subir esse ponto para finalizar os pontos, porque que quando nós começamos, nós temos essas correntes aqui de separação depois dos bloquinhos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e viro o meu trabalho. Vou trabalhar pontos baixos dentro dos espaços entre os bloquinhos, tá? Um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aquelas 3 correntinhas que eu fiz para subir aqui, venho dentro da última, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, viro meu trabalho novamente. Aqui, o primeiro grupinho das repetições já está pronto. Vamos para o segundo. Novamente, conto 1, 2, venho na terceira corrente, trabalho aqui dentro 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Laçada no fio, venho na terceira correntinha novamente, faço os 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Vou para a argolinha da frente, na terceira correntinha, faço os meus 4 pontos altos. Agora, eu tenho a minha última argolinha das correntinhas, na terceira, novamente, trabalho 4 pontos altos dentro da mesma corrente. E aqui, eu completei mais uma carreira de bloquinhos de 4 pontos altos. Laçada no fio, vim aqui no pé do ponto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho. Vou repetir os pontos baixos dentro de cada espaço. Um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no espaço da frente, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, onde eu tenho as correntinhas, venho na cabecinha da última aqui e faço um ponto baixo. E aqui, eu completei duas repetições dos nossos pontos, tá? Aqui eu vou fazer por 4 vezes. Então, aqui eu tenho uma repetição, 2 repetições, que são os bloquinhos e a argolinha. Vou fazer mais 4. Vou fazer mais 2 para completar 4. Então, aqui eu tenho 2 repetições e vou fazer mais 2. Totalizando 4
até chegar na altura aqui, e aí eu volto que a gente vai começar a diminuir. Então, nós vamos precisar de 4 carreiras de bloquinhos de 4 pontos altos e 4 carreiras de argolinhas de correntinhas, como essa aqui. Completei os meus 4 grupinhos de leque de 4 pontos altos e de argolinhas. Agora, vamos começar a fazer a nossa diminuição para formar a ponta do nosso laço. Vou fazer as minhas 5 correntinhas, vou virar o meu trabalho, aí eu venho aqui no espaço entre os bloquinhos e vou trabalhar aquele cordão de correntinhas fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo. Agora, eu não vou fazer mais essa argolinha de correntinhas em cima desse último bloquinho aqui. Daqui, eu vou voltar para trás. 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Dou uma laçada no fio, venho na terceira correntinha e vou fazer os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, dou uma laçada no fio, vou na próxima argolinha, entro dentro da terceira correntinha e faço os 4 pontos altos novamente. 1, 2, 3 e 4. Laçada no fio sem fazer correntinha, vou na última argolinha, entro dentro da terceira correntinha e faço os 4 pontos altos. Laçada no fio, venho aqui no pé do ponto, introduzo a agulha no ponto e faço um ponto alto. Finalizei a carreira, vou fazer as 5 correntinhas, vou virar. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou no próximo espaço, um ponto baixo. Aqui também eu não vou fazer mais argolinha em cima desse último bloquinho. Pode ver que já ficamos com 2 bloquinhos de diminuição. Faço as 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha e faço 4 pontos altos. Laçada no fio, vou na próxima argolinha, na terceira correntinha, faço 4 pontos altos. Laçada no fio, venho aqui no pezinho do ponto, introduzo a agulha e faço o ponto alto. Faço as 5 correntinhas. Viro o trabalho, venho aqui dentro do espacinho e faço um ponto baixo. Não faço mais argolinha no bloquinho da frente, faço as 3 correntinhas, viro o meu trabalho e volto dentro da terceira correntinha e faço os 4 pontos altos. Laçada no fio, venho no pé do ponto, levanto um ponto alto e fica assim a nossa diminuição. Olha só. Depois de pronto o nosso primeiro lado, agora nós vamos fazer o segundo. Aqui eu vou finalizar fazendo uma correntinha, soltando essa laçada e cortando o fio. Vamos precisar de 2 partes iguais, então, para a segunda parte, nós faremos o seguinte. Começo como se eu fosse fazer um ponto alto duplo, que é o meu ponto alto falso. Eu faço ele assim, ó. Dou 2 laçadas no fio, seguro,
Aqui eu tenho o espaço onde eu fiz os meus pontos altos, venho dentro desse espaço aqui. Pego o fio que vem do rolo, passo dentro das duas primeiras laçadas, pego o fio que vem do rolo, passo dentro das duas segundas. E aqui eu fiquei com um ponto alto falso, desse jeitinho aqui. Agora, eu dou uma laçada no fio, vou voltar aqui dentro e vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Esse ponto alto falso que eu fiz aqui, ó, ele não é o quinto ponto alto, tá? A gente permanece com apenas 4 pontos altos, porque aqui eu preciso, né, como eu mostrei pra vocês, do espaço aqui, preciso do ponto alto pra tá sempre, ó, finalizando em cima, tá? Então, é por isso que ele está aqui. Agora, eu dou uma laçada no fio, venho aqui dentro do espaço onde eu fiz os 4 pontos altos. Não faço correntinhas, venho aqui dentro e vou trabalhar os meus 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Vou para o espaço da frente, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. O meu aqui laceou bastante, mas não se preocupa se o seu acontecer, tá? Porque depois aqui ele vai ficar embaixo do laço, então não se preocupe se acontecer isso com o seu também. Mas o meu de fazer os outros pontos, ele já está se ajustando, ó. Laçada no fio, novamente venho aqui no espaço da frente onde eu tenho os 4 pontos altos e vou repetir 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu tenho aquelas correntinhas, venho aqui na correntinha e faço um ponto alto. E fica assim. Agora, eu vou fazer as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e viro o meu trabalho. Vou voltar a repetir fazendo aquele cordão de correntinha. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço, 1, 2, 3, 4, 5, próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aquele ponto alto que a gente fez, venho em cima dele, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e já vou virar o meu trabalho. Virei, venho aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, e faço os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Feitos os 4 pontos altos, dou uma laçada no fio, vou na argolinha da frente, na terceira correntinha novamente, vou fazer aqui os 4 pontos altos. Novamente, vou para o espaço da frente, na terceira correntinha, faço mais 4 pontos altos. Estamos fazendo a mesma repetição do que a gente fez, né, na parte de baixo. Só que a única diferença é que agora a gente está unindo junto. Venho aqui na terceira correntinha, eu vou fazer os 4 pontos altos. Voltei fazendo agora essa parte unindo junto, né? Pra já fazer tudo já unido até no final já, os dois lados, tá bom? Agora, eu venho aqui no pezinho do ponto, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Feito o ponto alto, vou fazer as 5 correntinhas, vou virar.
Aí, eu venho aqui no espaço da corrente, né, onde a gente tem o espaço aqui entre os pontos, que não tem corrente, né, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui na cabecinha do ponto, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e já viro o meu trabalho. Virei, agora aqui eu tenho as correntinhas. Sempre trabalhando na terceira, faço os 4 pontos altos dentro da mesma corrente. 2, 3 e 4. Uma corrente de separação, vou na terceira, uma corrente de separação, não, perdão, não faço corrente de separação, venho aqui na terceira correntinha e trabalho os 4 pontos altos. Vou para o próximo espaço, na terceira correntinha, faço mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. E assim, agora eu vou seguir trabalhando até chegar aqui no meu último espacinho. Estou completando a carreira, fiz os meus 4 pontos altos, venho aqui no pezinho do ponto, introduzo a agulha e levanto o ponto alto. E olha só como que está ficando. Depois eu vou voltar finalizando essas sobras de fio que está aqui. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Antes de fazer a diminuição aqui que nós fizemos desse lado de cá, a gente fez 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui eu tô indo na terceira, 1, 2, 3. Então, eu vou fazer mais uma, tá? Contando aqui, ó, desde a união que a gente fez, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carreiras, vou fazer mais uma, porque tem que ficar o mesmo total de carreira dos dois lados, tá? Não pode ficar diferente, senão seu laço vai ficar com um lado maior do que o outro. Então, aqui eu tenho 4 motivos, aqui eu tenho 3, vou fazer mais um. Finalizando o quarto, a gente volta, que a diminuição que fizemos aqui, se for fazer igual a gente fez aqui, vai dar diferente, não vai bater igual, ela vai ficar ao contrário. Então, a gente vai usar uma técnica para poder fazer a diminuição para ficar do mesmo lado e esse lado reto aqui do mesmo lado também. Completei a minha quarta carreira, 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer uma correntinha, alongar o fio e vou cortar ele aqui. Se eu voltar trabalhando como a gente fez até agora e como a gente fez esse de baixo aqui, ele vai dar diferença aqui na hora de fazer. Então, nós vamos agora, a partir de agora, fazer o seguinte, ó. Eu vou virar desse jeitinho aqui, do avesso, que era o jeito que nós ia voltar agora fazendo as argolinhas de correntinhas. Porque se nós não fizermos assim, nosso trabalho sempre vai dar errado, tá? Porque nós precisamos de todos os bloquinhos de pontos altos com o lado da frente pra cima. Então, agora eu viro aqui do lado avesso, faço o nozinho inicial. Esse é o segredinho de fazer os dois lados ficar iguais. Aqui eu não vou vir aqui no primeiro ponto alto, vou vir depois do bloquinho, no espaço aqui, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou no espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui na cabecinha do ponto, faço um ponto baixo. E aqui eu fiquei com 3 argolinhas agora. Faço as 3 correntinhas de separação, de altura de um ponto alto e viro o meu trabalho. Venho na terceira correntinha e vou fazer os 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, vou na argolinha da frente, faço mais 4 pontos altos.
Vou na próxima argolinha, dentro da terceira correntinha, faço os meus 4 pontos altos. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Fiz o meu quarto ponto alto, dou uma laçada no fio, aqui é onde eu fiz o meu ponto baixo, eu venho dentro dele e vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, faço a corrente, alongo o fio. Vou cortar novamente. Aqui onde eu tenho aquele ponto, aquele nozinho inicial que eu fiz, meu primeiro ponto, eu vou desmanchar esse pontinho. Aqui, ó, passo o dedo nele desse jeito aqui, ó. Pego a laçadinha que fica aqui atrás e vou soltando ele, ó. E desmanchei o nosso nozinho inicial. Agora, novamente, eu vou virar do lado avesso, vou fazer o nozinho inicial. Se você não quiser fazer o nozinho inicial, você já pode fazer um ponto baixo direto aqui dentro, tá? Faço o ponto baixo, 5 correntinhas. Venho no espaço, faço um ponto baixo, 5 correntinhas. Venho aqui na cabecinha do ponto, faço o ponto baixo. 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Agora, eu venho na argolinha das correntinhas, venho dentro da terceira, faço os 4 pontos altos. Feito o meu quarto ponto alto, agora eu dou uma laçada no meu fio. Vou no espaço da frente, na terceira correntinha, e vou trabalhar mais 4 pontos altos. E aqui eu já vou completar mais um bloquinho de 4 pontos altos. Deixa eu desenrolar a minha linha aqui. Enrola bastante essa linha. Dou uma laçada no fio, venho aqui no ponto baixo, levanto um ponto alto, faço uma correntinha, dou uma alongadinha no fio e vou cortar novamente. Depois desse nozinho inicial também eu vou desmanchar como eu fiz o outro, tá? Viro do lado avesso novamente, faço outro nozinho inicial. Agora, aqui nós temos 2 bloquinhos de pontos altos. Venho no meio dos dois, faço um ponto baixo, 5 correntinhas. Aí, eu já venho aqui na cabecinha do ponto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha e vou fazer os 4 pontos altos, formando assim o bloquinho de 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, venho aqui no ponto baixo e vou fazer aqui o ponto alto. Vou alongar o fio e vou cortar novamente. E assim ficou a parte de baixo, que vai ficar debaixo do nosso lacinho. Ficou os 2 lados do acabamento do lado certo, que é o lado de cá. Se eu tivesse feito, como eu já expliquei, do jeito que eu fiz aqui, essa diminuição ia ficar do lado de lá. Ou, para fazer ficar do lado de cá, os seus pontos altos ia ter que ficar do lado avesso. Então, ia ficar errado, tá? Agora, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o acabamento, vou desmanchar esses nozinhos inicial aqui que eu fiz, tá? E vou voltar fazendo acabamentos por toda a volta. Desmanchei os meus nozinhos inicial, agora aqui eu vou começar a trabalhar os meus pontos baixos.
Vou vir aqui dentro do espaço, ó, vou fazer um ponto baixo sem fazer nozinho inicial, tá? Fiz um ponto baixo. Vou fazer mais um, ficando assim com dois pontos baixos no mesmo espaço. Aqui eu tenho aquelas argolinhas das correntinhas. Então, eu venho aqui, vou fazer um ponto baixo nesse espacinho das argolinhas. Vou onde eu tenho um ponto alto dentro do espaço do ponto alto. Vou fazer 2 pontos baixos. Aonde tem a argolinha da corrente, faço um ponto baixo. Vou soltar essa laçada já. Aí, eu venho aqui no espaço do ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. Tenho o espaço da argolinha, faço um baixo. Vou no espaço do ponto alto, faço 2. Agora, aqui eu cheguei na voltinha. Deixa eu só arrumar o ponto aqui, que ficou muito feio. Agora, aqui, ó, vou fazer os 2 baixos. E cheguei aqui, ó, na voltinha do ponto alto aqui. Faço o segundo baixo, uma correntinha. Agora, eu venho aqui dentro novamente, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu tenho os pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Fiz 3. Venho aqui no último, faço mais um ponto alto. Agora, eu tenho os pontos altos. Vou trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto. Agora, eu faço a correntinha. Volto aqui dentro, faço mais um ponto alto. Tenho os pontos baixos, vou trabalhar um ponto baixo. Tenho os pontos altos, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. Venho aqui no espaço do ponto alto, faço 2 pontos baixos, uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço mais um. Tenho os pontos altos, vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Agora, aqui eu tenho o ponto alto, venho dentro dele, faço 2 pontos baixos, uma correntinha e mais um ponto baixo. Essa correntinha que eu faço é para deixar essa pontinha aqui, ó, na voltinha da pontinha do laço, tá? Agora, eu vou nos pontos altos e faço um ponto baixo em cada ponto alto. Agora, aqui eu tenho o ponto alto, que a gente sempre finalizava em cima dele. Venho dentro desse ponto, faço um ponto baixo, uma corrente, já trago esse fio para escondendo ele, e volto aqui dentro, faço mais um ponto baixo. Agora, eu desço, fazendo 2 pontos baixos nele novamente. Vou aonde eu tenho a argolinha das correntes, faço um ponto baixo. No ponto alto, faço 2. Aonde eu tenho aquele espaço da argolinha da corrente, venho dentro desse espaço, faço um ponto baixo. No ponto alto, eu faço 2. Onde eu tinha a argolinha, faço 1. E assim, agora, eu vou descer trabalhando, fazendo sempre 2 pontos baixos no ponto alto e um ponto baixo na argolinha da corrente. Então, agora, eu vou completar toda a volta fazendo os pontos baixos, como eu estou fazendo aqui, que vai ser o nosso acabamento, tá? Vou descer aqui, completando 2 pontos baixos no ponto alto e um aqui dentro desse espaço. Quando chegar aqui na nossa diminuição, eu vou fazer os primeiros com vocês aqui, que a gente vai fazer a mesma sequência, mas só que aqui nós vamos começar a esconder esses fios aqui junto, quando nós for fazer os nossos pontos baixos. Completei toda a parte reta aqui, agora vamos chegar aqui na volta. Vou fazer os 2 pontos baixos, 1, 2. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha, venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Vou fazer agora um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Aqui eu tenho o ponto alto, que eu fiz sempre para subir o ponto, venho dentro dele, faço um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha, volto aqui dentro, faço um ponto baixo.
e mais 2 pontos baixos aqui dentro. Tenho o espaço da argolinha, vou fazer um ponto baixo, que é aquela argolinha que sempre fizemos para subir o nosso ponto alto depois. Aqui eu já vou começar a soltar os fiozinhos que eu estou escondendo. Escondo um pouco e solto um pouco. Agora, aqui eu tenho o ponto alto, venho no primeiro, faço um ponto baixo. Vou no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo, no quarto, um ponto baixo. Tenho o ponto alto. Venho aqui dentro dele, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto dentro dele e faço mais um ponto baixo. Venho novamente, faço mais um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho os pontos altos. Volto trabalhando um ponto baixo em cada ponto alto. Tenho o ponto alto, vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Seguro o fiozinho aqui para esconder, uma correntinha. E volto aqui, faço mais um ponto baixo. Novamente, outro ponto baixo. Agora, aqui eu tenho o espaço onde eu fiz as argolinhas de 5 correntinhas. Faço um ponto baixo e vou aqui nesses pontos altos de baixo aqui. Trago esses fios para escondendo aqui. Eles têm hora que atrapalham um pouco, mas dá para fazer. Venho aqui nos pontos altos e vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Já trago esses 2 últimos fios pra cá. Solto esse que eu já prendi bastante. Venho no ponto alto que eu terminei aqui. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo. Faço o ponto baixo aqui dentro. Volto, faço mais um. Agora, aqui eu tenho aquela argolinha de 5 correntinhas. Venho nela e faço um ponto baixo. Agora, eu vou soltar esse restante de fios aqui. Tenho os pontos altos, venho nele e vou fazer 2 pontos baixos no ponto alto. Tem a argolinha da corrente, um ponto baixo. O ponto alto, 2 pontos baixos. A argolinha da corrente, um ponto baixo. O ponto alto aqui, 2 pontos. Agora, aqui eu tenho onde eu iniciei a minha carreira. Fiz os 2 pontos baixos. Agora, eu venho aqui onde eu dei início, que eu fiz 2 também. E aqui eu vou finalizar essa carreira. Vou alongar o fio. Coloco a agulha embaixo das 2 correntes. Puxo esse fio para o lado avesso, aqui eu vou fazer um ponto alto, vou fazer um acabamento perfeito. Enroscou aqui, deixa eu desmanchar e fazer de novo. Se você quiser fazer com agulha de tapeceiro, você pode fazer, tá? Vem aqui na correntinha, coloca a agulha dentro da corrente, puxo o fio para o lado de trás, e agora eu ajusto essa corrente. E aqui eu finalizei a minha carreira de pontos baixos. E assim ficou a segunda parte do nosso lacinho. Agora, eu vou voltar cortando todas essas sobras de fio aqui, que já estão todas presas, ó. Agora, aqui é só cortar, tá? E já volto pra gente continuar a nossa videoaula. Cortei todas as sobras de fio, agora aqui eu vou reservar pra gente fazer a união depois. Agora, nós vamos fazer a união da primeira parte que nós trabalhamos, que vai formar a parte de cima do laço. Então, aqui agora nós vamos fechar ela, fazendo o seguinte, ó. Vou finalizar aqui fazendo o meu ponto alto,
Agora, eu vou virar do lado avesso. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, introduzo a agulha dentro da corrente. E vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora eu vou juntar os dois lados e vou trabalhar pontos baixos unindo os dois lados, ó. Coloco a agulha, já sai do outro lado e faço um ponto baixo. Aqui não precisa regras, tá? Da onde você vai pôr, basta você colocar, ó. E arrumando pra não ficar torto, né? E ir trabalhando seus pontos baixos, ó. Unindo os dois lados. Ó. E aqui nós vamos completar até chegar no final da carreira. Essa carreira de ponto baixo aqui é apenas para fechar os dois lados. Estou quase chegando no final aqui. Sigo até completar o último ponto alto. Faço uma correntinha, solto essa laçada e aqui fechei com pontos baixos, ó. Vou voltar escondendo essa sobra de fios aqui. Agora, eu vou cortar essa sobra. Vou virar do lado direito. E assim ficou aquela parte maior que a gente fechou. Agora, nós vamos fazer a união das duas partes. Essa uma eu vou deixar ela aberta assim. E aqui, eu vou colocar a que a gente costurou em cima. Desse jeito aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, eu arrumo certinho. Vou ficar com 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nessa do meio aqui, onde está a costura, a união aqui, ó. Ó, é onde a gente vai fechar. Então, para fechar aqui, eu vou fazer assim. Cortei um pedaço de fio dobrado ao meio. Vou passar ele bem aqui no meio, ó, certinho. Agora, eu seguro, viro assim para o lado de trás. E vou fazer aqui um nó bem apertado. Tô segurando. Desse jeito aqui, ó. Apertei bem, seguro. Vou fazer o meu segundo nozinho. Vou soltando devagar e aperto. E aqui ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vou cortar já essa sobra, que eu fiz esse daqui só pra segurar as duas partes, pra gente fazer os nossos acabamentos agora, tá? Ó. Arrumo assim, puxando um pouquinho pra baixo. E fica assim, ó. Olha só como que já vai ficando lindo o nosso laço. Olha só, coisinha mais linda. Depois de feita também a nossa pecinha, agora nós vamos colocar aqui em cima, ó, desse jeitinho aqui. Ó, eu fiz ele mais justinho, né? Porque aqui, a hora que eu for costurar, ele vai esticar pra ficar certinho aqui, tá? Ó. Então, por isso que eu não fiz ele largo, tá bom? Ó, desse jeitinho aqui que a gente vai prender. Então, vamos lá. Vou desmanchar a correntinha que eu fiz.
E vou colocar a agulha aqui dentro da laçada. Coloquei a agulha dentro da laçada, vou esticar um pouquinho. Aí, eu venho aonde eu amarrei, eu vou colocar bem em cima. Venho aqui do lado avesso. Viro. Coloco a agulha dentro da laçada aqui. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, vou introduzir a agulha. Desse jeitinho aqui. Vou pegar o fiozinho. Vou puxar ele, ajustar e fechar. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho o meu segundo ponto baixo. Introduzo a agulha dentro dele e venho aqui, ó, no segundo ponto baixo, introduzo a agulha, que é bem com jeitinho. Agora, eu pego o fiozinho, passo ele aqui dentro, trago ele para o lado de cá e faço o ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha, solto a laçada. E agora, nós vamos arrumar. Se ficou um pouco da sobra da linha pra fora, ó, basta você trazer ela embaixo do detalhe aqui que a gente fez do nosso cordãozinho de pontos baixos. Que agora aqui é só terminar de arrumar. E aqui ficou prontinho. Ó. Deixa eu só arrumar ele, que ele é todo amassado. E olha só. O nosso lacinho. Como que ficou lindinho. Aqui, ó, essa ponta, ela fica solta. O meu, eu fiz desse jeito aqui, eu prendi ele, ó. Repare que esse daqui, os dois lados estão presos. Para prender, eu fiz 2 nozinhos apenas, peguei um fiozinho e fiz um nozinho nele ali. Mas se você quiser, você pode deixar solto assim, tá? Não precisa ter necessidade de prender. Agora, aqui nós terminamos de arrumar, ó. Vamos virando ele certinho. E se você não quiser, você não precisa fechar ele aqui, como eu fechei o meu. Se você for querer fechar o seu, aqui eu fiz assim, ó. Eu peguei um pedacinho de fio. E passei aqui, ó, no cantinho. Desse jeito aqui. E depois eu vim aqui dentro do laço, passei ele dentro da corrente, ó. Peguei esse fio, trouxe ele pra cá. Desse jeitinho aqui, ó. Aí, aqui, essa outra parte, eu passei dentro da outra corrente e também trouxe para o lado de dentro, ó. Mas isso você vai fazer se você quiser, tá? Não tem necessidade. Eu só fiz pra ficar preso mesmo o laço, como a minha cliente pediu. Aqui eu fiz 2 nó bem apertado. Apertei bem o primeiro. Depois fiz o segundo, apertei bastante também. E ele fica preso assim, ó. Ele não fica solto, que nem ficou esse, ó. Tá? Aí, se você quiser, você pode prender. Se você não quiser, você pode deixar solto. Se você não quiser prender ele aqui na pontinha, quiser prender ele mais ou menos aqui, mais pro meio, pra ficar que nem esse, ó, com essa sobrinha. É só você fazer a mesma coisa, mas aqui no meio, ó. Você puxa um pouquinho a ponta do lacinho pra cá e faz a mesma coisa e vai ficar com essa sobrinha que nem ficou esse aqui. Se você não quiser essa sobrinha, você vem e prende bem na pontinha. Aí, ele fica assim. Então, você pode
brincar bastante com a sua imaginação aqui. Deixa eu só cortar. Você pode brincar bastante com a sua imaginação, com esse lacinho, que ele deixa a gente usar ele e abusar da maneira que quiser. Olha só, o meu eu não vou prender, eu vou deixar ele solto assim, tá? Como eu prendi esse, eu não vou prender o outro. Agora aqui eu vou esconder esse fio aqui dentro, pra gente já prender a nossa presilha também. Eu só vou esconder mesmo, desse jeito aqui. Agora aqui a presilha eu tenho essa daqui, que a gente chama ela de bico de pato, né? E tenho essa, nesse modelo aqui, ó. Tem esses dois modelos de presilha. Era uma presilha da minha cliente, que ela não quis mais usar, e ela deu pra fazer o lacinho dela. Então, aqui, ó. Eu fiz esse, eu coloquei o bico de pato desse jeito aqui. Prendi ele aqui dentro. Aqui eu fiz com esse detalhe aqui pra tampar um pouquinho maior. Eu fiz com 4 pontos baixos aqui, tá? Ela quer ele mais estreitinho, onde eu fiz com apenas esses 2 pontos baixos, como vocês estão vendo aqui. Então, agora, para prender, eu vou usar a cola de silicone. Vou usar o bico de pato. Só que aqui, hoje eu vou fazer assim, ó. Esse aqui, o dia que eu prendi, eu fiz ele daqui pra cá. Esse eu vou fazer ao inverso, que esse aqui, ó, ela pediu pra fazer ao contrário pra ela, tá? Então, você define também o lado que você vai pôr, tá? Aí, eu venho aqui, coloco ele aqui dentro. Com bastante cuidado pra não enroscar na linha. Passo ele para o lado de cá. Aí, depois que você fizer isso, você já meça no seu cabelo. Coloca no cabelo pra ver como que tá ficando. Aqui você vai sempre conferindo se está no meio certinho. Se tiver um lado maior do que o outro, você vai puxando, vai arrumando. Porque depois que você colar, aí já finalizou o laço, tá? Pode ser que da gente mexer, que nem vocês viram aqui, ele anda um pouquinho, porque ele ainda não tá colado. Então, pode ser que ele vai andar um pouquinho, tá? Agora, aqui, ó, eu já vou colocar a cola de silicone aqui dentro, pra ele já não andar mais, que senão, na hora que a minha cliente pôr no cabelo, ele vai ficar mudando de lugar. Eu vim aqui bem onde tem a presilha. Vou colocar uma camada aqui de cola. E já vou apertar de leve aqui, que ele já vai segurar. Aqui, ó, eu não vou colocar cola por causa do cabelo, senão vai danificar o cabelo. Se você não quiser colocar aqui do jeito que eu coloquei, você pode fazer assim também, ó. Vou tirar a cola, já ficou a marca certinha da onde eu vou colar aqui. Facilita bastante usar a presilha nessa hora. Se você não quiser passar por dentro, como eu passei essa daqui, você pode colar pro lado de fora também. Uma cola de silicone de boa qualidade, vai segurar super bem isso aqui, tá? Não é pra soltar. Essa aqui mesmo, ela cola, que é uma maravilha. Esse outro lacinho aqui, eu usei a mesma cola que eu estou usando com vocês agora. Agora, aqui eu vou colar desse jeitinho aqui, ó. Vou colocar a cola aqui. Aí, eu venho com o bico de pato.
coloco aqui em cima. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Aí eu coloco aqui, deixo ele colar por um tempo, né? Eu vou pôr um prendedor de roupa aqui e ele vai grudar e vai ficar assim, prontinho, tá? Aí, enquanto ele faz isso, eu vou colocar as pérolas aqui. A meia pérola que eu tenho, é tamanho médio, ó. Então, aqui, ó, eu vou colocar 4 meia pérola. Não coloco muita cola, não. Porque elas não têm tanta necessidade de muita cola, tá? Se você não quiser colocar meia pérola, também não precisa, é opcional. E aqui ficou assim, tá? Agora, eu vou deixar colar, que aqui a minha presilha também não tá querendo parar, tá? Vou deixar ela colar e assim ficou pronta a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula. Para fazer a nossa pecinha aqui para cobrir onde a gente fez esse nozinho, nós vamos começar fazendo o nozinho inicial. Agora, eu vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estou utilizando 15 por causa da espessura do fio que eu estou usando e pela grossura que ficou depois de feito os nozinhos aqui, tá? Então, por esse motivo, eu estou fazendo esse cordãozinho um pouco maior. Se você estiver fazendo com fio menorzinho, você vai fazendo as suas correntinhas e vai medindo. Você vai medindo aqui, ó, até ver se deu a volta e se fechou certinho aqui, tá? Ó. Aí, você já vê o total de correntinhas que você precisa. Depois de feitas as minhas 15 correntinhas, vou pular essa primeira aqui, vou vir na segunda, vou fazer um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha, um ponto baixo. E vou seguir trabalhando um ponto baixo em cada correntinha, até eu completar todo o cordão de correntinhas. Estou chegando aqui na minha última correntinha, vou fazer o meu ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha de separação, viro, volto e vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Aqui eu tenho essa sobra aqui porque é o meu nozinho inicial que eu não usei como correntinha, tá? Depois eu vou desmanchar ele e ficar retinho aqui. Volto fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. E novamente eu sigo até chegar lá no finalzinho, aonde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. E o total de carreiras aqui também você vai definir de acordo com a largura que você vai querer, tá? O cordãozinho aqui. Então, vem aqui no meu último ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo e vou já medir o meu. Ó, com 2 carreiras, o meu ficou ótimo. Eu não vou fazer mais, vou fazer apenas 2. Se você quiser mais largo, você faça mais carreiras, tá? Então, agora aqui eu vou cortar o fio. Soltar essa laçada,
Deixei uma sobra de fio para poder costurar, tá? Vou desmanchar a correntinha que eu fiz. E vou colocar a agulha aqui dentro da laçada. Coloquei a agulha dentro da laçada. Vou esticar um pouquinho. Aí, eu venho aonde eu amarrei, eu vou colocar bem em cima. Venho aqui do lado avesso. Viro. Coloco a agulha dentro da laçada aqui. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, vou introduzir a agulha. Desse jeitinho aqui. Vou pegar o fiozinho. Vou puxar ele, ajustar e fechar. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho o meu segundo ponto baixo. Introduzo a agulha dentro dele e venho aqui, ó, no segundo ponto baixo, introduzo a agulha, que é bem com jeitinho. Agora, eu pego o fiozinho, passo ele aqui dentro, trago ele para o lado de cá e faço o ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha, solto a laçada. E agora, nós vamos arrumar. Se ficou um pouco da sobra da linha pra fora, ó, basta você trazer ela embaixo do detalhe aqui que a gente fez do nosso cordãozinho de pontos baixos. Que agora aqui é só terminar de arrumar. E aqui ficou prontinho. Ó. Deixa eu só arrumar ele que já tá todo amassado. E olha só. O nosso lacinho. Como que ficou lindinho. Aqui, ó, essa ponta, ela fica solta. O meu, eu fiz desse jeito aqui, eu prendi ele, ó. Repare que esse daqui, os dois lados estão presos. Para prender, eu fiz 2 nozinhos apenas. Peguei um fiozinho e fiz um nozinho nele ali. Mas se você quiser, você pode deixar solto assim, tá? Não precisa ter necessidade de prender. Agora, aqui nós terminamos de arrumar, ó. Vamos virando ele certinho. E se você não quiser, você não precisa fechar ele aqui, como eu fechei o meu. Se você for querer fechar o seu, aqui eu fiz assim, ó. Eu peguei um pedacinho de fio. E passei aqui, ó, no cantinho. Desse jeito aqui. E depois eu vim aqui dentro do laço, passei ele dentro da corrente, ó. Peguei esse fio, trouxe ele pra cá. Desse jeitinho aqui, ó. Aí, aqui, essa outra parte, eu passei dentro da outra corrente e também trouxe para o lado de dentro. Mas isso você vai fazer se você quiser, tá? Não tem necessidade. Eu só fiz pra ficar preso mesmo o laço, como a minha cliente pediu. Aqui eu fiz 2 nó bem apertado. Apertei bem o primeiro. Depois fiz o segundo, apertei bastante também. E ele fica preso assim, ó. Ele não fica solto, que nem ficou esse, ó. Tá? Aí, se você quiser, você pode prender. Se você não quiser, você pode deixar solto. Se você não quiser prender ele aqui na pontinha, quiser prender ele mais ou menos aqui mais pro meio, pra ficar que nem esse, ó, com essa sobrinha. É só você fazer a mesma coisa, mas aqui no meio, ó. Você puxa um pouquinho a ponta do lacinho pra cá
e faz a mesma coisa e vai ficar com essa sobrinha que nem ficou esse aqui. Se você não quiser essa sobrinha, você vem e prende bem na pontinha, aí ele fica assim. Então, você pode brincar bastante com a sua imaginação aqui. Deixa eu só cortar. Você pode brincar bastante com a sua imaginação, com esse lacinho, que ele deixa a gente usar ele e abusar da maneira que quiser. Olha só, o meu eu não vou prender, eu vou deixar ele solto assim, tá? Como eu prendi esse, eu não vou prender o outro. Agora, aqui eu vou esconder esse fio aqui dentro, pra gente já prender a nossa presilha também. Eu só vou esconder mesmo. Desse jeito aqui. Agora, aqui a presilha eu tenho essa daqui, que a gente chama ela de bico de pato, né? E tenho essa, nesse modelo aqui, ó. Tem esses dois modelos de presilha. Era uma presilha da minha cliente, que ela não quis mais usar, e ela deu pra fazer o lacinho dela. Então, aqui, ó. Eu fiz esse, eu coloquei o bico de pato desse jeito aqui. Prendi ele aqui dentro. Aqui eu fiz com esse detalhe aqui pra tampar um pouquinho maior. Eu fiz com 4 pontos baixos aqui, tá? Ela quer ele mais estreitinho, onde eu fiz com apenas esses 2 pontos baixos, como vocês estão vendo aqui. Então, agora, pra prender, eu vou usar a cola de silicone. Vou usar o bico de pato. Só que aqui, hoje eu vou fazer assim, ó. Esse aqui, o dia que eu prendi, eu fiz ele daqui pra cá. Esse eu vou fazer ao inverso, que esse aqui, ó, ela pediu pra fazer ao contrário pra ela, tá? Então, você define também o lado que você vai pôr, tá? Aí, eu venho aqui, coloco ele aqui dentro. Bastante cuidado pra não enroscar na linha. Passo ele para o lado de cá. Aí, depois que você fizer isso, você já meça no seu cabelo. Coloca no cabelo pra ver como que tá ficando. Aqui você vai sempre conferindo se está no meio certinho. Se tiver um lado maior do que o outro, você vai puxando, vai arrumando. Porque depois que você colar, aí já finalizou o laço, tá? Pode ser que da gente mexer, que nem vocês viram aqui, ele anda um pouquinho, porque ele ainda não tá colado. Então, pode ser que ele vai andar um pouquinho, tá? Agora, aqui, ó, eu já vou colocar a cola de silicone aqui dentro, pra ele já não andar mais, que senão, na hora que a minha cliente pôr no cabelo, ele vai ficar mudando de lugar. Eu vim aqui bem onde tem a presilha. Vou colocar uma camada aqui de cola. E já vou apertar de leve aqui, que ele já vai segurar. Aqui, ó, eu não vou colocar cola por causa do cabelo, senão vai danificar o cabelo. Se você não quiser colocar aqui do jeito que eu coloquei, você pode fazer assim também, ó. Vou tirar a cola, já ficou a marca certinha da onde eu vou colar aqui. Facilita bastante usar a presilha nessa hora. Se você não quiser passar por dentro, como eu passei essa daqui, você pode colar pro lado de fora também. Uma cola de silicone de boa qualidade, vai segurar super bem isso aqui, tá? Não é pra soltar. Essa aqui mesmo, ela cola, que é uma maravilha. Esse outro lacinho aqui, eu usei a mesma cola que eu estou usando com vocês agora. Agora, aqui eu vou colar desse jeitinho aqui, ó.
Vou colocar a cola aqui. Aí eu venho com o bico de pato e coloco aqui em cima. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Aí eu coloco aqui, deixo ele colar por um tempo, né? Eu vou pôr um prendedor de roupa aqui e ele vai grudar e vai ficar assim, prontinho, tá? Aí, enquanto ele faz isso, eu vou colocar as pérolas aqui. A meia pérola que eu tenho é tamanho médio, ó. Então, aqui, ó, eu vou colocar 4 meia pérola. Não coloco muita cola, não. Porque elas não têm tanta necessidade de muita cola, tá? Se você não quiser colocar meia pérola, também não precisa, é opcional. E aqui ficou assim, tá? Agora, eu vou deixar colar, que aqui a minha presilha também não tá querendo parar, tá? Vou deixar ela colar e assim ficou pronta a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.